Muito boa tarde para você. Estamos chegando nessa terça-feira com mais um MN Esporte pela TV Meio Norte 19.1. Os destaques do esporte, a gente fala de Série B, jogos importantes hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Temos aí os resultados do final de semana da Copa Ouro, competição da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, na categoria quarentão e cinquentão. Uma entrevista com o diretor de base da Sociedade Imperatriz Desportos, Ferreira, que vem falar do jogo de domingo às 15h30 no Frei Epifânio, jogo importante, Campeonato Maranhense, segunda partida do Imperatriz nessa importante competição. Além de Deima de Oliveira com seus comentários pontuais, as informações precisas, falando também do futebol da bola pesada, futebol de salão, jogos decisivos movimentam a competição hoje, semifinais, e o Deima também comentando aqui dentro do MN Esporte, além das atualizações sobre o time principal do Cavalo de Aço, que começa aí a se mexer, fechando as contratações visando o Campeonato Maranhense da Série B. E além dos comentários pontuais dele, Deima de Oliveira, que já está na área. Boa tarde, Deima. Boa tarde, amigos do MN Esporte. Boa tarde, torcedores cavalinos, torcedores de todos os clubes, né, do Maranhão, especialmente o Cavalo de Aço, né? Bom, Edivaldo, o Cavalo de Aço poderia ser uma novidade, mas que não é, né? Estão espalcando de novo as tradicionais, né, reclamações trabalhistas. E paz, meus senhores, teve um jogador do Imperatriz, depois nós vamos falar o nome dele, que esteve aqui em 2020, na época aí do ex-presidente Adalto Carvalho, que disse que quer receber adicional noturno. Afinal, o cara é vigia ou é jogador de futebol? É brincadeira, né? Mas vou contar com você. O doutor Wagner, né, infelizmente está passando por essa fase. Na dele ninguém viu, né, na fase dele de um ano, nenhuma reclamação, pelo menos até agora. Mas tem presidente que disse que tinha pago tudo e na verdade está aparecendo aí, né? Como esse Marcelo Henrique, tem um tal do Barba Negra, que é zagueiro também, esse aí de 2016, um tal de Ricardo, lateral esquerdo, não sei se você lembra, eu não estou me lembrando, em 2016. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Muito bem, então as informações que não são positivas, isso é uma correção, que o jogo do Cavalo é sábado, galera. Sábado às 15h30, no Frei Epifânio, ingresso R$5, preço único para você colaborar, contribuir nesse momento importante. Já tem o Ferreira falando mais. Pelo menos para lavar a roupa, né, Ferreira? Dá para somar, dá para ajudar, e a sensibilidade do torcedor em ajudar o Imperatriz nesse momento tão importante. E sobre o Cavalo de Aço, as questões trabalhistas, né, já o Deima fala mais sobre isso, com o conteúdo dessa informação necessária para passar para o nosso telespectador, sempre informações atualizando as notícias da Sociedade Imperatriz de Desportos. Necessariamente não são notícias boas, né? O Imperatriz é sempre bom, o torcedor quer ouvir falar de contratações, de um novo planejamento, de outros pontos fundamentais, já que o Imperatriz vislumbra aí a voltar à elite do futebol do Maranhão, faz um planejamento para isso, mas nesse momento ainda nos acertos necessários devido ao calendário da Federação Maranhense de Futebol ter atrasado aí o seu planejamento. Vamos falar de Série B, vamos falar de Copa Cinquentão, ABB e também Quarentão. Você fica por dentro aqui no MN Esporte a partir de agora. Vamos falar para você da Copa Quarentão, ABB, os resultados do final de semana que movimentaram essa competição importante. Não é só a categoria, né? A ABB, categoria importante. Tivemos aí a bola rolando para o 10 anos a mais. 0, a ABB 2. Tivemos o confronto entre Cedel e Juventude 2 e o Cadeste Solar 1. Movimentação também para a Drogaria São Marcos 0 e o Rancho Bacuri 1. Foram os confrontos que movimentaram a competição para que o torcedor fique por dentro. Temos esse jogo adiado que vai movimentar também a competição na próxima quarta-feira. Confronto entre a ABB Quarentão e o UFC. E o Cinquentão, de volta. Né? Cinquentão também movimentando. Vamos mais resultados para que o torcedor fique por dentro. Elite Representações 1, Falange de Aço 2, e a segunda derrota da Falange de Aço aí. Meu amigo Castro tem que tomar conta da situação. Isso é a categoria cinquentão, certo? ABB Imperatriz 0, 1 para o Soboleiros. Aí o time do Soboleiros aí conquistou a primeira vitória na competição. A ABB, né? A ABB, sempre jogos importantes. Tivemos o confronto entre Baleia Azul 1, Alvim Cinquentão 2, né? Confronto bastante importante. Outro confronto. E o Soboleiro? O Soboleiro venceu. Mundo das Rodas 3-2 para a equipe do Vetsol América. Então, os confrontos que movimentaram
o cinquentão e o quarentão, realização aí da Copa Ouro da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, sobre a coordenação do diretor de esporte, o Júnior Poupe Mais. Então aí no próximo final de semana, mais jogos importantes no programa aí de sexta-feira. A gente traz aí os confrontos do final de semana que movimentam sempre as manhãs de domingo, Dema de Oliveira. Bastante lotado lá, a Associação Atlética Banco do Brasil, e uma competição que está movimentando essas duas categorias, que é a categoria quarentão e cinquentão, Dema. Pois é, eu não vi aí o resultado do Saboleiros. O Saboleiro ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Então, tá lá, né? Tá lá. Você torce os Saboleiros? É porque eu estou no grupo, né? Ah, do Saboleiros. Então tá fácil. Então, Na verdade, não é nem torcer. Não, mas é torcer, porque é então, a galera que você tem mais tá lá aproximação. com aquela turma lá. Inclusive, passei lá, você estava comendo um peixinho assado lá, coisa boa, né? Uma carninha lá. Qualidade, né? É o bom dessa resenha. Brama gelada. O bom dessa resenha, final de semana, é rever os amigos. É o que eu estava dizendo para ele. Isso reencontro. aqui, o que vale tudo no futebol, não é nem você vencer. Por exemplo, na situação que a gente está mais velho, né? É uma resenha. Mais experiente, né, Dema? Mais experiente. Resenha depois das peladas. Essa que é interessante, né? Muito bom. Bater papo, rever pessoas que a gente estava um tanto quanto recluso devido à pandemia do Covid-19. Verdade. E que agora está tendo mais uma flexibilização e a gente está saindo, né? Mais à vontade, porque antes ninguém tinha vontade, né? O medo era maior que a vontade, né? Maior do que a vontade. Verdade. Uma doença dessa, né? E a gente já está caminhando aí para receber a 4ª dose, ficar tudo graças uma boa, e graças a Deus. E agora inventaram a tal varíola dos macacos, rapaz. É brincadeira, tanta doença nesse mundo. Nem fala Tem dia que eu desligo até a televisão de tanto a gente ouvir, né? Doença, só do início ao fim, só doença. Lamentável. Difícil. Mas destacando para você aqui no MN Esporte, as notícias do esporte e os acontecimentos para o torcedor que está sempre lado a lado conosco, é importante ressaltar que as manhãs na ABB sempre é um espaço muito lazer, no centro da cidade, tá lá, e uma galera muito boa que vai lá, um espaço social para todos, né, amplo. Então isso condiz com essa competição que identifica também a tradicional tradição dos esportistas de Imperatriz, né, Dema? Isso aí, e também movimentar essa rapaziada acima de 40, acima de 50. Bom. Daí botar a rapaziada um consumidor que está bem estruturado nessa galera aí. Isso é verdade. Não é? Tá lá, então, muito bacana. Como brincar, é disputa de 3 pontos, mas não é aquela disputa. É um lazer, é um lazer. Que está vivendo para jogar futebol. Na verdade, depois de tudo é um lazer, né? Você leva a sua família. Muito bom. Muito bom. Tranquilo, demais. então. Vamos conferir aí a Série B, os jogos que movimentam a Série B do Brasileirão. Falando agora do futebol nacional, a Série B do Brasileirão, jogos importantes, né? Que a cada rodada é sempre uma emoção diferente. E a maior emoção do torcedor é o gol. Então, os confrontos ao vivo hoje, Esporte Clube do Recife e CRB. O jogo foi adiado ontem, né? Ontem, esse jogo seria realizado ontem. Isso. CRB Esporte, né? CRB Esporte. Mas, rapaz, o que choveu em Recife. Eles ainda tentaram. Esse jogo vai ser às 15 horas, né? Esse horário. E passou para a Arena de Pernambuco, né? Não, hoje às 19 horas. Foi para 19 horas. 19? Na Arena de Pernambuco. Na Arena de Pernambuco, esse jogo lá do esporte. Às 19 horas. Chuva. Ponte Preta e Chapecoense, hoje também às 21h30. Amanhã, confronto de amanhã, Londrina e Operário de Ponta Grossa, no Paraná, às 19 horas. Vasco da Gama e Brusque de Santa Catarina, quinta-feira, às 19 horas. Ituano e Náutico, também na quinta, às 21h30, Tombense e Bahia, sexta-feira, às 19 horas. Criciúma e Cruzeiro, sexta-feira, às 21 horas. CSA das Alagoas e Novo Horizontino, sábado, às 19h30. Sampaio Corrêa e Guarani. O Sampaio, a Bolívia, recebendo aí o Bugre, né? O Bugre que vem de um empate lá em Manaus, na capital Manauara, contra o Vasco da Gama. E aí outro confronto interessante é Vila Nova e Grêmio. O Grêmio que está tendo dificuldades demais nessa Série B, um time de maior capacidade de investimento, mas que na prática o Roger Machado não conseguiu tirar o máximo da sua equipe. Importantes, jogadores interessantíssimos, né? De um salário Diego Souza, alto, Diego Souza, o Campaz, aquele Ferreirinha parece que contundiu assim meio grave, ele está parado. O Campaz, né? Jeromel, é um elenco estrelado aí do Grêmio, mas que na Série B está tendo uma dificuldade muito grande, Dema de Oliveira, principalmente essas equipes que têm um nível, uma capacidade de investimento maior. Pois é, e a gente fala também desse caso aí do Sampaio, esse jogo do Guarani, o Sampaio não pode nem pensar nem em empatar, viu, Edivaldo? Tem de vencer, porque senão vai começar a ficar ruim a situação do time boliviano na Série B desse ano, porque já vem de alguns tropeços. Quer dizer,
Você fala assim, mas perder para o Cruzeiro no Mineirão com 58 mil torcedores é normal. Eu achei, bom, pode ser que seja natural, normal. principalmente as consequências do jogo, Adema. Você Isso. perde um jogador, tem que mudar a proposta de jogo. Isso. É aquilo que a gente falou, tu tá lá numa proposta 4-5-1, aí tu fazer 4-5-0, tanto 4-5 nada. E nada lá na frente, e aí flutuando os homens que vêm de trás, não é a mesma composição tática, principalmente na parte ofensiva. Esse jogo aí é chave. E você entregar a bola para um adversário da qualidade do Cruzeiro jogando em casa diante de 50 mil pessoas, é um tanto quanto arriscado. Por isso o Sampaio abriu mão de jogar e entregou a posse da bola para o adversário aí. É muito arriscado, é muito complicado e terminou perdendo o jogo. Esse jogo aí do ontem, que seria realizado ontem entre CRB e Sport, lá em Recife, Edvaldo, ontem choveu em 3 horas. Quantos milímetros? Não, eu sei que choveu em 3 horas, que seria para 3 dias. Ah, então. Choveu em 3 horas em Recife, alagou as principais avenidas lá, depois então passou deu. no Jornal Nacional. Não deu para a bola rolar e nenhum torcedor ter acesso às dependências, e o gramado de jogo não teve condição também. Fica aqui citando, né, os jornais, né, porque vai do vício, né, Edvaldo? É verdade, Mas assistiu nos jornais noticiosos das emissoras, inclusive do Meio Norte, essa questão lá do Recife, com muita chuva, ruas alagadas, e por isso que esse jogo aí foi adiado para hoje. A princípio seria 15h30, de acordo com às 15 horas, de acordo com o regulamento. Mas né? acharam melhor botar acharam melhor colocar de noite e na Arena de Pernambuco, não mais lá na Ilha dos Aflitos, na Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro. Isso. Interessantíssimo. Então, o jogo decisivo está o CRB lá despencando, né, Dema? E o Sport brigando lá em cima. Então, mas Série B não tem moleza. O CRB são sempre jogos parelhos, lanterna, né? O lanterna da competição não está bem nesse campeonato. Vamos a um breve intervalo. Na sequência da programação, uma entrevista com o diretor de base da Sociedade Imperatriz de Desportos, o homem aí responsável por essa estrutura, esse dia a dia, os corres juntamente com o vice de futebol Francisco de Assis, mais o agregado aí do Tocantinense, que faz o trabalho de soma de forças para esse importante compromisso contra a Onça de Barra do Corda. Esse confronto será no próximo sábado, às 15h30, no Frei Epifânio. Já a gente conversa mais sobre isso com o nosso querido Ferreira, ex-jogador do Cavalo, que também hoje, pai do Paulo Vitor, que também hoje faz um trabalho importante na base do Cavalo. Já tem mais informações para você. Tranquilo? Estamos de volta com você aqui no MN Esporte pela TV Meio Norte 19.1, sempre deixando os amigos por dentro dos acontecimentos do esporte ao torcedor em qualquer parte da região que acompanha a nossa programação através da TV Meio Norte 19.1. Dema de Oliveira, atualizações aí do futsal, o que é que tem de novidade aí? O que é que vai acontecer hoje para definir os finalistas da competição? Vamos lá, então hoje sai os 2 finalistas do masculino, já que no feminino nós já temos os finalistas também como os garotos do Sub-15, né? Correto. Então hoje nós temos às 20 horas Centro versus Conjunto Vitória. Correto. O Conjunto Vitória venceu o jogo de ida por 4-2 e precisa então só do empate para chegar à final. E cabe ao Centro, a equipe do Centro, vencer por uma diferença de 3 gols, né? Se quiser chegar. Se vencer por 4-2, pênalti. Correto. Né? Já a outra semifinal, entre São José do Egito e Jardim São Francisco, houve empate 5-5 no jogo de ida, né? E agora todo mundo precisa vencer, as duas precisam vencer, né? Se terminar empatado qualquer placar, vai para a cobrança de penalidade. Então, hoje, no ginásio Arthur Sorriso, no Jardim Planalto 1, às 20 horas, começa aí a decisão e para saber quem são os 2 finalistas da Copa Interbairro Futsal 2022. Aí depois vem as finais, né, Edvaldo? Aí já o pessoal vai ser programado aí para a gente anunciar aí para o torcedor. A gente pode falar logo da questão aí do Cavalo de Aço, nos novos... Pode falar. Novas reclamações trabalhistas. Pois é, hoje, no assunto, né? Hoje a gente viu que outras novas recursos trabalhistas chegaram ao Cavalo de Aço. De 2 zagueiros, Boca Negra, é do tempo do Alexandre, né? Boca Negra e o outro... 2016. 2016. Boca Negra e o Barba, Ricardo. Barba Negra, né? Barba Negra. Chamaram de Barba, o torcedor batizou ele de Barba. E o Ricardo, que é lateral esquerdo. Chegaram aí em 2016, naquela malfadada campanha de 2016, né? Que virou aquela bagunça toda. Alugaram um hotel, o cara disse que ia fazer churrasco. Tem um detalhe, mas é brincadeira. Essa questão Aquilo é para largar de mão, né? A gente está falando das novas recursos trabalhistas. Tem também
do zagueiro Marcelo Henrique, né? Que o zagueiro chegou bichado, né? Vocês lembram? E ele nem jogou e entrou na justiça, né? Pedindo, inclusive, adicional noturno. Paz, meus senhores. Adicional noturno. Eu me lembrei do menino, daquele que é massagista do Imperatriz, que pediu direito de imagem. Dema, esses atletas de 2016, que fizeram um acerto ali depois de encerrar a temporada, o ex-presidente presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Torres, fez um acordo com esses atletas e tem documentos assinados, né? Ele deve estar aí dando esse amparo, principalmente para o Dr. Wagner, nesse momento. O próprio Barba aí fez um acerto, fez toda uma documentação. Barba Negra, né? Isso, então... De repente, fizeram um acerto e não comunicaram o Ministério do Trabalho, né? Não, mas aí, se você tem documento, advogado e documento assinado, você tem como comprovar que pagou. Então, se tem documento assinado, é uma forma do Imperatriz, é um direito que assiste o atleta até entrar numa situação dessa aí. Cabe ao clube provar que não é aquilo que exagerada a parte, porque tem os advogados que ganham para isso, né? Sempre tem, mas se correr a revelia, pior é. Mas vamos falar de coisa boa? Não, ainda tem a última, são 4. Sabe de quem é a última, que já foi transitada, inclusive, me parece, em julgado? Sim. O seu Vinícius Saldanha. Uma de... atrás de 2018, porque em 2018 ele foi recontratado para... Ele veio para cá no lugar do Kobayashi, né? Mas ele já tinha essa... Foi feito um acordo e ele... Veio, mas não... Feito um acerto... E a gente sabe que o Adalto passou alguma situação para ele, né? Então vamos ver como é que vai ficar a diretoria. Ele foi contratado mesmo tendo uma ação contra o clube, na época, em 2018, né, que substituiu o Kobayashi. Vamos falar do Sub-19, conosco Ferreira, ele que é diretor da base da Sociedade Imperatriz de Desportos, vai bater um papo conosco. Boa tarde, professor, como é que estão os trabalhos, como é que está o andamento para esse compromisso importante no próximo sábado contra o Cordino? Boa tarde, Edivaldo Cardoso, boa tarde, Dema de Oliveira, boa tarde, torcida do Imperatriz Júnior. Com relação ao nosso time, a gente vem numa preparação já bastante longa. Já estreamos na competição com uma bela vitória contra a equipe do ITZ, que é uma equipe local que também participa do Campeonato Maranhense Sub-19. E essa próxima partida nossa, ela seria realizada no sábado passado, porém nos pegou de surpresa o adiamento dessa partida, que foi adiado de sábado passado para o próximo sábado. E com isso, com essa partida sendo adiada para o próximo sábado, nós ganhamos, infelizmente, um concorrente muito grande para esse mesmo horário, que é a final da Champions League. E isso nos traz dor de cabeça, porque a gente esperava contar com um público maior nessa partida de sábado, mas nem por isso nós vamos desanimar. Nós já estamos vendendo os ingressos ao preço de R$5. Antes estava cotado para ser vendido a 10 e de 5, e resolvemos preço único, ou seja, valor simbólico, para atrair aquele público que é amante do futebol, principalmente do time do Imperatriz. Diante desse jogo, né, a equipe jogou amistosamente contra uma equipe de Grajaú, empatou em 1-1, o time vem buscando os acertos. A perspectiva para esse jogo difícil em compromisso contra a equipe do Cordino? Fizemos essa partida amistosa no meio da semana contra a equipe de Grajaú, um selecionado lá regional, não era só jogador da cidade de Grajaú. E foi de suma importância, até porque teve 2 ou 3 atletas que está sendo comunicado que possivelmente vão integrar a nossa equipe na sequência da competição, entendeu, Edivaldo? Então foi de grande valia. Muito importante esse trabalho, né, que é a preparação. Como é que está sendo o suporte da semana de trabalho antecedente a essa partida no próximo sábado? Olha, o suporte está sendo muito bom. Nós gostaríamos de agradecer, aproveitar a oportunidade aqui para agradecer na pessoa do seu Aloísio, né, lá do IFMA, que tem nos cedido gentilmente o campo de futebol para a gente realizar nossos trabalhos, nossos treinos. O campo ainda não está o ideal, a gente está trabalhando para melhorar a outra parte. Estamos trabalhando só uma parte do campo, ou seja, a metade, que compreende o society que eles utilizam para a pelada do funcionário. Mas eu acredito que num espaço aí de 15 a 30 dias a gente vai estar treinando no campo normalmente, ou seja, no campo oficial. Dema de Oliveira. Bom, Ferreira, logicamente, a gente falar que você é bem-vindo no Imperatriz, a gente chovendo molhado. Quem já sabe que você foi um atleta e jogou muito tempo no Cavalo de Aço. E a gente está vendo agora que você está dedicando parte aí da sua vida, principalmente na questão aí da divisão de base. Isso é muito bom, porque eu acho que todos os ex-atletas do Imperatriz poderiam convergir mais, né? Para
estar aí junto com vocês fazendo esse trabalho. A gente sabe que tudo tem que ter ajuste, né, Ferreira? A gente está vendo aí o Sub-19, jogou muito bem, como a gente disse, contra o ITZ, mas ainda falta ainda, né? Aquela coisa que falta ajustar. Esses jogadores que foram selecionados por vocês aí do FAEC, eles são em qual posição? Você pode saber aí se vem para reforçar a equipe do Imperatriz? Sim, Dema, o objetivo é reforçar cada vez mais a nossa equipe. Nós sabemos que nós temos alguma deficiência, algumas carências em algumas posições, isso é normal. Isso. É um time que está em início, né? Está se formando uma equipe agora que jogamos uma partida. Nunca tínhamos participado do Campeonato Maranhense. E com relação à sua pergunta, quais os jogadores, não vou falar nome, mas vou dizer que é na parte defensiva. Seria 2 zagueiros e o lateral direito, né? Porque a gente tem deficiência nessas posições. Não que os que estão aí não são bons, mas a gente, para ganhar campeonato, a gente tem que ganhar jogos, tá entendendo? Então não adianta a gente ter um elenco curto, né, com bons jogadores, mas nós sabemos que tem suspensão, tem contusão do percurso da competição. E falando aqui do que você falou, que eu joguei no Imperatriz, que eu já contribuí muito com o futebol, mas o que eu estou fazendo agora, Dema e Edivaldo Cardoso, é só retribuindo um pouco daquilo que o Imperatriz me deu ao longo de todos esses anos, né, que eu joguei no Imperatriz. Não vou dizer que ganhei muito dinheiro, mas o pouco que eu ganhei eu investi e também ganhei muita amizade. Então eu vim para cá para jogar no futebol aqui de Imperatriz, no Cavalo de Aço, com 17 anos. Joguei 11 anos no time do Imperatriz. É claro que durante esses 11 anos eu cheguei a trabalhar, né? Trabalhei em algumas agências bancárias, participei de maneira semiprofissional, mas sempre colaborando. Então, o que eu estou fazendo agora é só um pouco retribuindo daquilo que o Imperatriz fez por mim, me proporcionou. Ferreira, dentro desse trabalho que você vem fazendo, a questão dessa aproximação, de vivenciar o futebol, te deu a oportunidade também de mostrar esse caminho para o seu filho, que é o Paulo Vitor, que iniciou aqui na base, nos times locais, chegou ao Imperatriz, hoje está no Botafogo da Paraíba. Como é que está o desempenho do Paulo Vitor, como é que está o andamento da carreira dele? O que é que você tem passado para essa garotada que está aí também buscando o espaço, no sentido de ter essa perseverança de buscar o espaço, porque ele virá a partir da sequência do trabalho? Edivaldo, você tocou num assunto muito importante. O Paulo Vitor hoje ele serve até como exemplo. É claro que ele está dando os primeiros passos dele como profissional, mas ele passou por esse mesmo caminho que esses garotos sub-19 do Imperatriz estão passando. No ano passado, o Paulo Vitor estava aqui no Imperatriz, teve a infelicidade de cair junto com o time, mas não baixou a cabeça, né? Jogou, fez grandes partidas, tanto é que foi visto pelo time do Botafogo, que entrou em contato com a diretoria do Imperatriz, que o cedeu e hoje ele está lá, foi vice-campeão paraibano e foi titular na maioria das partidas, né? Um zagueiro com apenas 20 anos. Então hoje, nas nossas conversas, eu cito muito o Paulo Vitor, não por ser meu filho, porque é um jogador que até o ano atrasado estava disputando copinha, estava disputando esse mesmo campeonato para ganhar a vaga, para disputar a Copinha São Paulo de futebol. E hoje ele está disputando uma Série C, o Campeonato Paraibano, disputou a Copa do Nordeste. Então os garotos podem usar o Paulo Vitor como espelho sim, seguir o mesmo caminho e ver que podem chegar, cada um pode chegar naquele objetivo traçado por ele, porque potencial todos eles têm. Então, lembrando aí o torcedor, neste sábado, às 15h30, impreterivelmente, Campeonato Maranhense Sub-19, confronto importante, Imperatriz, confronto tradicional, Imperatriz contra o Cordino, às 15h30, o torcedor é convidado para ajudar, motivar essa garotada, ingresso R$5, você é o nosso convidado especial, não é isso, professor? Como já falei, a gente está cobrando, na verdade não é cobrando, né? É um apoio simbólico, é um né? apoio simbólico, né? O ingresso de R$5, está entendendo? É um preço realmente simbólico. Isso aí, se a torcida abraçar, entender a causa, por que a gente colocou barato, é justamente para a torcida comparecer, apesar da concorrência, como já falei antes, né? De uma grande decisão internacional que haverá no mesmo sábado, no mesmo horário. Mas nós sabemos que o nosso time é o Imperatriz, nós somos amantes do futebol e o Cavalo de Aço é o nosso foco atualmente. Mesmo sendo o 19, foi um anseio muito grande da torcida do Imperatriz, de ter time de base, de participar de competições, para descobrir talento. Então, estamos começando agora e contamos com o apoio da torcida. Nós estamos vendendo os ingressos, vamos nos comércios,
oferecer para aqueles amigos, né, que tem sua empresa, que mesmo não podendo ir lá no estádio no sábado, mas que compre os ingressos, que faça uma doação, mas que a gente faça uma boa arrecadação para minimizar um pouco as nossas despesas. Nós temos despesa com alimentação de atleta, com aluguel de alojamento, departamento médico e outras coisas mais que você sabe que mexer com futebol, as despesas são diversas. Dema de Oliveira, algum detalhe a mais a acrescentar ao nosso convidado? Não, eu acho que o caminho do Imperatriz iniciou certo, vai terminar certo. Eu acho que nessa rapaziada aí, eu já citei alguns jogadores que eu, por exemplo, gostei muito. O volante Gil, esse atacante Júnior Chigu, jogador... Juan, zagueiro também. O zagueiro Juan, o número 4, né? Isso, é um jogador Altão. também de futuro, né? Muitos são jogadores E que vai surgir muito mais vêm nesse destacados e grupo. vão surgir. E a ideia é essa, né, Ferreira? A ideia é essa, de formar aí o Sub-19, para além de disputar, o objetivo de disputar a vaga para a Copinha, também revelar valores, né, jogadores. Claro, os objetivos são vários, mas o mais importante é de revelar jogador para a equipe do Imperatriz Profissional e também disputar a Copa São Paulo, que serve como vitrine, onde a gente vai estar mostrando os talentos aqui da nossa cidade, da nossa região, e quem sabe negociar um garoto desse para um time de maior envergadura financeira. Tá certo, agradecer ao Ferreira, ele que é diretor de base da Sociedade Imperatriz de Esportes, ao Dema de Oliveira, mais um MN Esporte, final de programa, agradecendo você pela atenção dispensada e deixar os microfones da Meio Norte para qualquer situação que você queira nesse momento colocar, já que o objetivo é esse, sempre bem informar o torcedor. Obrigado, Edivaldo Cardoso, obrigado, Dema de Oliveira, pelo convite. Sempre que um convite será feito à minha pessoa, virei com a melhor boa vontade possível. E com relação ao jogo de sábado, às 15h45, queremos contar com apoio, convidar cada um torcedor, mesmo aquele que não possa comparecer, mas que compre o ingresso, que faça uma doação, que nos ajude nesse momento inicial, que é dessa forma que se vai ganhando corpo e vamos tornando o Imperatriz Sub-19 uma equipe forte. Muito É isso bem. aí. Final de programa, agradecendo você pelo carinho e atenção. Valeu, Dema de Oliveira. Boa tarde, fique com o Agora Imperatriz, com o pastor Laércio Castro, e até amanhã, se Deus quiser. Com certeza, jornalismo de primeira, deixando você por dentro dos principais acontecimentos da Imperatriz e toda a região. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser, com mais um MN Esporte.